Talvez a população mais misteriosa que já habitara o planeta Terra, sem sombra de dúvidas, foram os antigos egípcios, juntamente com os antigos povos semitas, entre vários outros povos da antiguidade. Muitos me pediram também para que eu fizesse um vídeo a respeito da genética dos antigos egípcios e dos modernos egípcios. Existe um grande debate, uma grande discussão a respeito da identidade étnica dos antigos egípcios e também a respeito de sua genética, afinal de contas, qual era o DNA dos antigos egípcios. Neste vídeo eu falarei tudo a respeito disso, e se vocês quiserem, futuramente eu posso estar trazendo uma segunda parte deste mesmo vídeo. Dito isso, fiquem com mais este vídeo do canal. A maioria das pessoas pensam que os egípcios eram apenas um grupo étnico, apenas uma população, e que essa população ela não sofreu miscigenações ao longo dos milênios. Mas a verdade é que os egípcios antigos tiveram muita, mas muita miscigenação de diversos povos, incluindo do Oriente Médio e até mesmo da Europa. Apesar de os antigos egípcios terem tido diversas miscigenações, a etnia egípcia nativa era uma e se diferenciava das outras etnias estrangeiras que se miscigenaram com a etnia egípcia nativa. O Antigo Egito sempre foi incrivelmente diversificado e é, até os dias atuais, incrivelmente diversificado. Como, por exemplo, você vai para a região do norte do Egito e então você encontra muito DNA levantino, semítico e mediterrâneo. E quando você vai para as regiões do sul, você encontra um DNA mais vindo da região que faz fronteira ali com o Egito, a região do Sudão. Você encontra então um DNA ali mais africano, mais subsaariano. Porém, nos dias atuais, os egípcios modernos estão mais semelhantemente ligados geneticamente com populações do Oriente Médio, principalmente da área do Levante, por conta de que o Egito atualmente é uma nação árabe e pertence aos árabes. Porém, desde a antiguidade do Egito, o Egito já recebia influências genéticas gigantescas de várias e várias migrações que ao longo de centenas e centenas e milhares de anos aconteceram no território do Egito, vindos da região do Oriente Médio. Mas agora, a respeito do DNA nativo dos antigos egípcios, existem muitos debates, discussões acadêmicas e amadoras também, que vão falar que os antigos egípcios, alguns dizem que os antigos egípcios eram povos brancos e viviam ali no norte da África na antiguidade. O fato é que no norte da África, desde a antiguidade, há 3.000 anos atrás, há 3.500 anos atrás, existiam populações brancas vivendo na região do norte da África, conhecido atualmente como a região do Maghreb. Essas populações eram os ancestrais e também os próprios berberes que viviam ali, várias e várias tribos que viviam na região do Maghreb, do norte da África atual. Porém, no Egito, existia uma grande discussão se eles eram brancos ou se eles eram negros. Afinal de contas, o Egito está na África e existem muitas pessoas que vão dizer que os antigos egípcios originais eram, na verdade, negros africanos. Mas será que do ponto de vista genético nós podemos comprovar que os antigos egípcios eles eram realmente negros? Será que realmente eles eram ali de genética similar aos africanos subsaarianos? Ou será que, do ponto de vista genético, os antigos egípcios eram brancos? A partir de agora, numa perspectiva genética, nós iremos juntos aqui desvendar as origens dos antigos egípcios e também dos modernos egípcios. Eu estarei levando em consideração aqui as fontes do canal Ancestral Brew e também as fontes aí vindas de estudos genéticos feitos com o genoma de mais de 90 múmias do Antigo Egito. Uma pesquisa realizada por cientistas do Instituto Max Planck da Alemanha trouxe vários dados a respeito da polêmica do DNA dos antigos egípcios. Eles testaram o DNA mitocondrial, que é o DNA contido nas mitocôndrias, passado apenas
pelas informações da linhagem materna, isto é, de mulher para mulher, foram testadas mais de 90 múmias do período entre 1380 a.C. e 425. Esse estudo de 2017 descobriu que as múmias egípcias tinham uma relação muito forte, um parentesco com os povos do Oriente Médio, curiosamente englobando as atuais populações como a Palestina, Mesopotâmia e Arábia Saudita. Os corpos analisados foram retirados de Abu Sir el-Melek, no Egito. O local era considerado um santuário a Osíris, rei do mundo dos mortos segundo a mitologia egípcia. As múmias datam de um período conhecido como Novo Império, que se inicia em 1400 a.C. e se estende a 400 d.C., data que marca o término do domínio do Império Romano na região. O DNA mitocondrial é uma estrutura que pode ser preservada por mais tempo em comparação a outros testes genéticos. No caso de um dos corpos das múmias, muitos pesquisadores conseguiram mapear características específicas, como a cor da pele, a cor dos olhos e até mesmo uma possível intolerância à lactose. Mas para todos nós entendermos corretamente as origens dos antigos egípcios, primeiramente nós precisamos entender quais foram os grupos genéticos que habitaram a região do Egito na antiguidade, antes do período destes estudos genéticos, antes do período ao qual eles analisaram. Os primeiros grupos que deram origens aos antigos egípcios foram o primeiro grupo norte-africano, chamado de Grupo Ibero-Mauruciano. Esse grupo Ibero-Mauruciano era semelhante e aparentado de um outro grupo genético populacional da região, que era, no caso, da região do Levante, o chamado Natufiano ou Natufian em inglês. Curiosamente, as reconstruções faciais e também estudos a respeito dos natufianos e também dos ibero-maurucianos mostraram que os ibero-maurucianos e natufianos tinham um tom de pele amarronzado, muito similar ao tom de pele apresentado pelos egípcios antigos nos seus murais, nas suas representações da sua arte. Uma questão curiosa é que os antigos egípcios, como dito no começo do vídeo, eles tiveram fortes miscigenações com povos do Oriente Médio, e por conta disso, vários estudos genéticos apresentam grande similaridade com os povos árabes do Oriente Médio, como dos países da Palestina, da Arábia Saudita e entre outros países. A egiptologia prova este contexto de migração e de miscigenação entre egípcios nativos com populações do Oriente Médio, que os egípcios antigos chamavam, no caso, pelo termo ou pelo nome em egípcio de Ixus, que no egípcio antigo é Rekau Rassut. Os Ixus adentraram e ficaram por centenas e centenas de anos no Egito, migraram para lá, se casaram com mulheres de lá, entre vários outros grupos do Oriente Médio, como os próprios semitas. Basicamente, o DNA do período helenístico dos antigos egípcios demonstrava que cerca de 50% do seu DNA era vindo dos natufianos, e cerca de 30% do seu DNA era oriundo do Anatolian Neolithic Farmer, isto é, DNA anatólico neolítico dos agricultores da Anatólia. Além do DNA anatólico neolítico, nós também tínhamos uma outra porção vinda da Mesopotâmia nos antigos egípcios deste período. Curiosamente, é a porção genética vinda do Iranian Neolítico, isto é, iraniano neolítico. A porcentagem era de cerca de 11% de ancestralidade vinda do Iranian Neolítico, ou seja, iraniano neolítico. E essas três populações, ou simplesmente fragmentações do DNA dos antigos egípcios, formava a maioria do DNA dos egípcios do período helenístico antigo. Os egípcios antigos do período helenístico possuíam cerca de 66% do Anatolian Neolithic Farmer, que é uma genética oriunda do Oriente Médio. Isso demonstra o quanto foi forte as migrações vindas do Oriente Médio de populações ixas que adentraram o Antigo Egito e acabaram se fixando ali e se miscigenando com os egípcios antigos de DNA e de herança natufiana e ibero-mauruciana.
Levando em consideração que os primeiros grupos populacionais e genéticos, fragmentações genéticas ali ou porções genéticas a se estabelecerem no Antigo Egito foram os ibero-maurucianos e os natufianos, que tinham uma tonalidade de pele mais amarronzada, assim como as próprias representações que os egípcios antigos se mostravam, nós podemos entender que os antigos egípcios, sim, eles eram negros, porém há uma coisa que as pessoas precisam entender, que eles não eram negros retintos como as populações do sul ali da Etiópia ou ali da própria região do Sudão, entre outras regiões. Eles eram negros de tom de pele amarronzado, não negros retintos como os sudaneses antigos ou como os núbios. Apenas no período helenístico nós podemos detectar 50% de herança natufiana, que corresponde a essa visão de que os antigos egípcios tinham um tom de pele mais amarronzado. Porém, a sua mistura com populações do Oriente Médio fez com que eles se tornassem mestiços, e por conta disso, os Ixus acabaram tomando conta ali bastante da herança genética do Egito e se misturaram e acabaram virando apenas uma população. Nós temos indícios de que os Ixus eles adentraram o Egito desde 1900 a.C. e daí para frente aconteceram diversas outras miscigenações com diversos povos do Oriente Médio, entre eles os próprios israelitas. Vale lembrar que a esposa de José era uma mulher egípcia e ela foi mãe de Manassés e Efraim, duas tribos de Israel. Na época do Império Ptolomaico do Egito Antigo, houve também uma certa genética vinda aí da Grécia e também da Macedônia que se adentrou no DNA dos antigos egípcios. E os antigos egípcios atuais, eles exibem mais características semíticas, eles são considerados mais árabes, apesar de terem toda essa genética aí misturada no seu DNA, mas a sua parcela majoritária basicamente é uma parcela semítica, uma parcela árabe, por conta de que os árabes tomaram conta do Egito. Isso logo após a ascensão do islamismo, no caso. Uma curiosidade aqui para todos vocês, os textos bíblicos afirmam que Mizraim, filho de Cam, foi o pai ancestral dos antigos egípcios, isso segundo a Bíblia e as tradições semíticas judaicas. Curiosamente, o DNA natufiano e a herança natufiana, sendo a original do Antigo Egito, corresponde então e basicamente concorda com os textos bíblicos, demonstrando que os antigos egípcios eram da linhagem de Cam originalmente, porém que se miscigenaram fortemente com populações do Oriente Médio. Esse assunto está longe de acabar, mas num futuro vídeo, numa segunda parte, se vocês então gostarem deste vídeo, eu estarei aqui trazendo para todos vocês uma segunda parte da origem do DNA dos antigos egípcios. Fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.